Você que está no Fox Sports. Estamos no estádio Beira-Rio. Vão começar as oitavas de final da Copa Santander Libertadores de 2012. Do técnico Dorival Júnior, escalado no esquema 4-4-2 ou 4-5-1, se você preferir, com Muriel, o goleiro. A defesa tem o 4 Ney, 13 para Rodrigo Moledo. Índio joga com a 3. Kleber tem a 6, passou no teste e vem para o jogo. No meio-campo, Dátulo joga com a 23. Sandro Silva tem a 24. Guinha Azul, 250 jogos com a camisa do Inter. 5, Tinga 7. Na frente da Goberto com a 20. Leandro Damião, artilheiro do Inter na Libertadores com 5 gols, tem a 9. É o time do Inter do técnico Dorival Júnior. O destaque do Fluminense, do Abel Braga. A melhor campanha da competição com o repórter Vitorino Sherman. Tudo bem, Vitorino? Tudo bem, Marco, boa noite. Hoje o Fluminense terá o retorno de Fred no ataque. O Fred recuperado de uma lesão muscular. Vai jogar ao lado do Rafael Sobis, já que o Wellington Ney está machucado e fica fora da partida. Marco. Vitorino Sherman com o Fluminense, a escalação do Fluminense para você. O técnico Abel Braga manda a campo, esquema 4-4-2 com Diego Cavalieri, o goleiro. Bruno tem a 2 na defesa. Gum volta ao time e permanece como titular com a 3. Anderson joga com a 15. Carlinhos tem a 6. O meio-campo do Fluminense tem Deco com a número 20. Edinho joga com a 5. Diguinho tem a 8. E Thiago Neves é o número 7. Na frente, Rafael Sobis com a 23. E Fred, capitão do time, tem a 9. É o Fluminense do técnico Abel Braga. A arbitragem para o jogo de hoje tem o comando de Paulo César Oliveira, auxiliado por Alessandro Rocha e Emerson de Carvalho. O quarto árbitro é Ricardo Marques. Um quarteto brasileiro para Internacional e Fluminense no Beira-Rio, na capital gaúcha. Mexe na bola o Inter. Começa o jogo. Começam as emoções das oitavas de final da Libertadores da América de 2012 no Fox Sports para Internacional e Fluminense. Torcemos juntos. Vem pro jogo aí o Ney. Rodrigo Moledo. Este é índio. Kleber passou no teste físico, estava sentindo um desconforto muscular e veio pro jogo. Este é Dátulo. Marcação do Bruno. Apertou também ali o Deco. Melhor pro argentino Dátulo. Ele tenta encontrar a passagem do Kleber. Edinho. Ele ganha do capitão Tinga. Edinho foi campeão da Libertadores da América pelo Internacional em 2006, naquele time comandado pelo técnico Abel Braga. Vem buscar jogo Sandro Silva. São os primeiros instantes da partida para você no Fox Sports. Dagoberto. Sandro Silva abre para o Ney. Bola alta para o Ney, pertinho do Dorival, que cumprimentou o esforço do Ney. Dorival Júnior tem 49 anos. E completa hoje 49 jogos à frente do Internacional. Tinga. Vem buscar jogo o Ney. Pressão sobre o Ney. Falta de Rafael Sobis. Rafael Sobis, companheiro do Edinho e do Abel. Aquele time do Inter, campeão da Libertadores da América de 2006. Bolívar faz 1-0 para cima do Santos. Aí o banco de reservas do Internacional, que tem além do goleiro Renan, Bolívar, Fabrício, Elton, Jajá, Jô e Gilberto. É o banco de reservas à disposição do técnico Dorival Júnior. Pois não. O técnico Abel Braga, mudança na zaga, bancou a entrada do Gum. O Gum que foi se recuperando de contusão, usou o estadual para pegar ritmo de jogo no lugar do Leandro Eusébio. O Leandro Eusébio, havia uma informação divulgada pela assessoria de imprensa do Fluminense que ele teria sentido um problema na costela, mas o Abel em Porto Alegre confirmou que foi opção técnica. Ele acredita no crescimento do Gum neste momento no Fluminense. Reposição para o Carlinhos. Lembrando que o Bolívar fez 1-0 no comecinho do jogo para cima do Santos. Já já a gente vai ver o gol do Campos. Aí o Diguinho, o ataque do Fluminense, ele erra o passe na devolução ali buscando o Carlinhos. Só aproveitar para ver o gol que aconteceu em La Paz. Gol do Campos no comecinho do jogo. Uma falta batida pelo Campos, a bola bateu na trave e no Rafael, azar do goleiro Rafael, o gol do Campos, o gol do Bolívar, 1-0 para cima do Santos. Enquanto isso, sai para o jogo o Internacional, com o Guinha Azul, completando hoje 250 jogos com a camisa do Inter. Dátulo. Rodrigo Moledo. Esse é Sandro Silva.
Foi desarmado pelo Carlinhos, o Leandro Damião. Diguinho se apresenta. O Fluminense vem para o campo do Internacional e leva uma vaia do Beira-Rio. Temos torcedores do Fluminense nessa noite gelada em Porto Alegre. Sandro Silva vem para o jogo índio. Aí o Kleber. Guinhazu. Trabalho de 2 argentinos de Guinhazu para Dátulo. Vamos para 4 minutos em Porto Alegre. Ney. Passe muito forte em direção à área do Fluminense. São 64 confrontos históricos entre esses dois times, entre jogos oficiais e amistosos. 22 vitórias do Inter, 23 do Fluminense e 19 empates. Total equilíbrio. Nos jogos oficiais, 50 partidas. 20 vitórias do Inter, 15 do Fluminense e 15 empates. O último jogo acontecido no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, em novembro. Vitória do Fluminense, 2-1 sobre o Inter. A bola passou ali pelo Rodrigo Moledo. Resposta do Índio. Não consegue o domínio, Leandro Damião. Se apresentou ali o Gum, ex-jogador do Inter. Gum esteve no Internacional com 19 anos em 2006. Índio faz a proteção. Bola na fogueira ali para o Muriel. Fred apareceu em cima dele. Tinga deu uma raspadinha para o Damião, que tenta encontrar Dátulo. Melhor para o Bruno. Deu o carrinho na bola, o Guinhazu. O detalhe para você, Guinhazu, 33 anos, argentino que há muito tempo, desde 2007, defende o Internacional. Bruno faz a reposição. Vem para o jogo o capitão Fred. Depois de 15 dias, Fred retorna ao Fluminense. Leandro Damião. A briga é com Gum. E o árbitro Paulo César Oliveira marcou falta de Gum em Damião. O Inter bateu rapidinho. Tinga, ele bota na frente. Fica no chão o Tinga. Falta de Anderson em Tinga, marcou o Paulo César Oliveira. O torcedor do Internacional gostou, do Fluminense nem tanto. A gente está revendo o lance. Carlos Simon. Houve falta, houve a carga, o Tinga tocou a bola com a cabeça e a carga, o braço por trás, derrubou o Tinga ao solo. Bem marcada a falta, fora da área. Uma chance para o Internacional, você está revendo o lance. Quase 6 minutos de jogo, Dátulo já arrumou a bola. Na barreira do Fluminense tem ali o Bruno e o Deco, é o Thiago Neves. O Bruno saiu, Tinga está na área. Índio também, ali atrás o Índio, embaixo do vídeo, no canto direito, pede a bola. Dagoberto é marcado de perto pelo Edinho, Moledo se movimenta. Dátulo bate a falta, a jogada é por cima, muito forte. Onde estava o Índio no começo da jogada? Aí o Ney se esforçou, mas a bola sai. 6 minutos de jogo para você no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Aí o banco de reservas do Fluminense, que tem Ricardo Berda como goleiro, Rafael Moura, Lanzini, Digão, Thiago Cardeto, Marcos Júnior, novidade, e Jean. Marcos Júnior, um garoto, apenas 19 anos, inscrito para essa fase da Copa Santander Libertadores pelo técnico Abel Braga. Quase 7 minutos de jogo. Moledo contra Fred. Melhor para o Moledo. Sandro Silva põe no chão. Aí o Dátulo, o ataque do Internacional. Damião abriu lá por cima. Dátulo finaliza. Ele tem 8 gols na temporada. É vice-artilheiro do Inter em 2012. O Dátulo, atrás do Damião, que tem 15. Damião é o artilheiro do Inter na Libertadores com 5 gols. Fred, que tem 8 na temporada e 2 na Libertadores, é o artilheiro do Fluminense na temporada e na Libertadores. Marcou, o detalhe é que o Internacional fez uma mudança em sua relação de inscritos para essa fase, para as oitavas de final da Libertadores. Tirou o Fran Sérgio e inscreveu o Josimar, que é um volante revelado nas categorias de base do clube. E o detalhe é que manteve o Oscar. Mesmo dentro de todo esse imbróglio aí, manteve o meia, que segue impedido de atuar com a camisa do Internacional. Tem esse imbróglio com o São Paulo, né? Tá mancando o Diguinho, a gente pôde notar ali embaixo no canto direito do vídeo. Ficou no chão aí o Bruno, o árbitro Paulo César Oliveira marcou falta, o Deco reclama, o jogo está parado. O Fred também reclama com o juiz, o Fred é o capitão do Fluminense. O árbitro pede calma ao argentino Guinhazu, que deu essa chegada aí no Bruno, Carlos Simon. Foi a primeira falta do Internacional, a primeira falta do Guinhazu. O Paulo César pitou bem e chamou a atenção, a advertência verbal. Vamos para 8 minutos. Depois o Guinhazu foi ríspido ali com o Bruno já no chão, né? Esse é Edinho. Aparece no jogo.
Gum está com 26 anos. Índio deu combate. Deco toma a frente. 2 veteranos, né? Deco está com 34 anos, Índio está com 37. Edinho vira o jogo. Aqui embaixo temos o Carlinhos. 8 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre. Internacional e Fluminense 0-0. Participe com a gente na transmissão do Fox Sports, do foxsports.com.br. Torcemos juntos as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Thiago Neves ficou esperando uma sobra ali no combate do Rafael Sobis. Aí o Carlinhos levantou a perna contra o Dagoberto, que queria um lance perigoso. Carlinhos. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Rafael Sobis se apresenta. Deu um presente ali pro Tinga. Eles não jogam mais juntos, né? Dagoberto tenta envolver a marcação do Anderson. O árbitro marca a falta de Anderson em Dagoberto. O jogo para mais uma vez na capital gaúcha. 9 minutos de partida. Dagoberto. A gente pôde rever o lance. E o jogo para mais uma vez. Aí o lance anterior. Mais uma novidade na equipe do Internacional com relação à última partida que o Inter disputou no Peru contra o Juan Aurich. Ele estava se recuperando de um problema na coxa, retornou no final de semana no Campeonato Estadual e hoje retorna à Libertadores. Obrigado, Luciano Calheiros, Dagoberto, que a gente mostrou de novo aquele lance anterior com o Carlinhos, lance que valeu depois a falta, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. Rafael Sobis faz a marcação de barreira para o goleiro Diego Cavalieri. Dátulo bate a falta, a bola vai fechando em direção à área do Fluminense. Fred apareceu para meter para escanteio. Marcou. Pois não, Vitorino. Essa é uma das principais preocupações do Fluminense, a jogada aérea para o Damião. Vamos ver o Dátulo mais uma vez. Damião tem 1,87 m, 15 gols na temporada, 5 na Libertadores. Bem, alguém atrapalhou o Dátulo ali atrás, na hora que ele foi bater o escanteio. Outra vez o Dátulo. Conseguiu tirar parcialmente o time do Fluminense com o Anderson. A sobra é de Ney. Estamos no primeiro tempo no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Sandro Silva. Marcado pelo Deco. Ele conseguiu tirar do Deco. Bom passe buscando a participação do Dagoberto, que encara a marcação do Anderson. Anderson conseguiu dar a volta e ficou com a bola. Tirou mal ali o Anderson. Dátulo insiste. O cruzamento fechando para o Diego Cavalieri. Vamos para 11 minutos. Paulo Júlio Cleman, PJ, até aqui apenas uma finalização de Dátulo. E muito ruim, né? Mas de qualquer maneira o Internacional começou avançando um pouquinho mais e aos poucos já toma realmente contra a partida. O Fluminense arrigou, praticamente não passou do meio de campo, joga com 4 zagueiros e 5 homens voltando. Até o Sobis volta muito, deixando só o Fred na frente. É pouco por enquanto. Vamos ver o Rafael Sobis que finaliza. Muriel. Houve um desvio no meio do caminho e pintou a finalização do Fluminense com o Rafael Sobis. A gente pôde rever o lance pela câmera de trás do gol, a câmera do Fox Sports. Carlinhos ganha o lance do Dagoberto. Deco abriu o jogo para Carlinhos, que encara o Rodrigo Moledo. O ataque é do Fluminense. Carlinhos levou para o fundo, cruzamento por baixo, tirou parcialmente o Índio. A volta é para o Sobis. Muriel! 2 finalizações do Fluminense, essa segunda com muito perigo na sequência. Enquanto isso, dá a resposta o Dátulo. Vamos para 12 minutos em Porto Alegre. Aí o Kleber, ele brigou com o Gum e levou a pior. Pois não, Vitorino. O Deco ficou na bronca com o Sobis, falou, dava aqui, eu tava livre. Outro ataque do Fluminense, Thiago Neves errou o passe, deu um presente pro Kleber. Aliás, alguns erros infantis de passes nesse começo de jogo. Dátulo, ou melhor, Dagoberto, o Dátulo tá pedindo. Aí o Dátulo. Passe curto na devolução para o Tinga. Diguinho deu combate. A sobra de Sandro Silva. O Inter vem para o campo do Fluminense. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Internacional 0, Fluminense 0. Aí o Kleber. Marcado pelo Bruno. A abertura com o Dátulo, que encara o Edinho. Cruzamento por baixo. Resposta do Gum. Thiago Neves põe a bola no chão. O Bruno já passou. Vem no apoio o Bruno. O ataque é do Fluminense. Quase 13 no primeiro tempo. Aí o Guinhazu ficou na frente. O Bruno se precipitou no cruzamento e acertou o Guinhazu. Bolívar 1, Santos 0. Jogo do primeiro tempo em La Paz.
A gente vai acompanhando o que acontece no jogo do Santos. Vem para reposição ali o Bruno. Gum se movimenta, Kleber faz o corte, Guinhazu encara a marcação do Bruno. O Inter tenta a saída para o jogo. Temos temperatura baixa em Porto Alegre, noite fria, jogo quente, oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Trombou com o Tinga ali, o Diguinho. Deco põe a bola no chão. Aí o Thiago Neves. Marcou. Pois não, Vitorino. Jean no aquecimento. Diguinho continua sentindo o tornozelo, dores no tornozelo. Vamos ver a reação do Diguinho. No canto esquerdo do vídeo ali o Diguinho, ó. Anderson. Bola de segurança para Gum. Este é Bruno. Ele devolve para Gum. Quase 14 do primeiro tempo. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Thiago Neves. Carlinhos. Se aproxima da área do Inter o Fluminense. O cruzamento aconteceu e o Índio fez o corte. A sobra é de Deco. Ele põe a bola no chão. Carlinhos. Insiste o Fluminense por esse lado. Aí o Deco encara a marcação do Sandro Silva. Foi no corpo do Deco o Sandro. O jogo segue. Levou vantagem o Deco. Ele põe a bola no chão. O Sandro não desiste. O Inter pede bola. O Deco também pede bola. O árbitro Paulo César Oliveira não marcou falta de Sandro Silva em Deco, Carlos Simon. Houve falta? Houve a falta. Aí o Diguinho, o ataque do Fluminense. Fred se apresentou, era para o Thiago Neves. Kleber fez o corte. O Inter tenta dar a resposta com o Dátulo. Leandro Damião se movimenta. Quase 15 do primeiro tempo. Damião resolve arriscar dali. Naquela jogada anterior, Marco Sandro Silva dá o tranco, pega o tornozelo do Deco. Era falta, o Paulo César optou por não marcar. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Torcemos juntos no Fox Sports. Outras informações da Libertadores, se você deseja participar com a gente da transmissão, vá até o site do Fox Sports, foxsports.com.br. Esse é Carlinhos. Ele pede calma para a saída de jogo do Fluminense. Rafael Sobis. Netinho. 2 ex-jogadores do Inter. 2 ex-campeões da América pelo Inter. Deco. O Fluminense fez a melhor campanha na primeira fase da Copa Santander Libertadores. 3 jogos fora de casa, 3 vitórias. Contra o Boca, o Arsenal e o Zamora da Venezuela. Edinho forte para cima de Guinhazu. Vantagem para o Inter. Dátulo. Daí para o Leandro Damião. Ele encara a marcação do Gum. Aproximou-se Dátulo. Bola para ele. Kleber subiu. Damião já chegou na área do Fluminense, mas o Bruno ficou na frente do cruzamento do Kleber. Dátulo se movimenta. Edinho pela frente. Bruno ficou no Kleber. Aí o Guinhazu de fora. Ele não costuma chutar, né? Nova abertura com o Kleber. Bruno fechou novamente. O Fluminense fecha os espaços do Internacional. O Inter se movimenta no campo da equipe carioca. Dátulo. Guinhazu. Deco acompanha. Esse é Dagoberto. Ele conseguiu sair do Thiago Neves. Tentou o Damião. Mandou bem ali para fazer o corte o Anderson. Vamos ver o Rafael Sobis. Quase 17 vaias para Rafael Sobis. Deco. Marcado pelo Sandro Silva. Carlinhos. Novamente Deco. Tinga, capitão do Inter, acompanha na marcação. Edinho. Lá em cima tem o Bruno. Thiago Neves passa pertinho. Kleber fica no Bruno. Deco se movimenta. Tentou uma caneta do Sandro Silva. A sobra é de Tinga. Esse é Dátulo. Ele investe contra a marcação do Edinho. Damião, chegada do Bruno sobre ele. O jogo segue. Guinhazu abriu para o Dagoberto. Vem no apoio o Ney. Novamente o argentino Guinhazu. Dagoberto, tem o Dátulo próximo. Tinga já infiltrou. Bola para Dátulo. Dagoberto esticou a perna do Edinho. A bola fica com o Fluminense. Thiago Neves olhou para as opções. Deco. Diguinho. Este é Rafael Sobis. Vamos para 18 minutos do primeiro tempo. Torcemos juntos no Fox Sports. Encontro de brasileiros na Copa Santander Libertadores. Bruno.
Thiago Neves para o pé esquerdo, cabe o chute, passou muito perto. Uma linda finalização de Thiago Neves. Ele recebeu, chamou para o pé esquerdo, o Moledo até chegou, mas chegou atrasado. Thiago Neves finalizou e errou o alvo. Já são 3 finalizações do Fluminense com mais perigo do que as 2 do Internacional, PJ. Verdade, aos poucos o Fluminense equilibrou o jogo, não leva, se fogo não chegou a levar, estava levando um pouquinho de aperto do Internacional ao normal, mas a partir dos 10 minutos, a partir daquele lance do Rafael Sobis, o time ganhou um pouco mais de corpo, um pouco mais de coragem, mas a verdade, Marco, é que tanto o Internacional quanto o Fluminense estão um pouco receosos de saírem e sofrerem o primeiro gol. Agora, essa arma do Thiago Neves chutar de meia distância é interessante para o Fluminense. Fluminense que não perde para o Internacional há 5 jogos. A última derrota foi em 15 de julho de 2009, por 4-2 no Beira-Rio. Nos últimos 10 jogos entre os dois times, só pelo Campeonato Brasileiro, são 6 vitórias do Fluminense e 2 do Internacional. Vem para o jogo o Deco. São as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Lindo lance do Bruno. Falta do Guinhazu sobre ele. Matou o lance o Guinhazu. A gente está revendo o lance do Bruno. O Guinhazu, para não passar vergonha, cometeu falta. Dagoberto mandou atrás. Esse é Ney. Vamos para 20 minutos do primeiro tempo. São as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Começando hoje com 2 times brasileiros em campo. No Beira-Rio, né? Porque o Santos joga na Bolívia. O Bolívar vence por 1-0 no primeiro tempo. Falta do Sobis no Moledo, segundo o árbitro Paulo César Oliveira, que tomou uma bronca do Rafael Sobis. A gente está revendo o lance por outro ângulo, por outra câmera do Fox Sports. E aí, Carlos Simon, o Sobis entendeu que não cometeu falta. Mas cometeu. Esse empurrão atrás do jogador, derrubando o jogador no chão, é passível de cartão. O Rafael Sobis está confundindo. O jogo de corpo é ombro a ombro, e não ombro nas costas do adversário. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Vem para o jogo o Diguinho. Pelo jeito tá bem o Diguinho, né? Chegou a aquecer o Gian, mas o Diguinho segue no jogo. Thiago Neves, Bruno. Tá bem no jogo Bruno, hein? Ele foi para cima do Kleber, mas preferiu atrás. Deco descolou um passe para Thiago Neves. O ataque do Fluminense. Fred sai da área. Acabou perdendo o capitão do Fluminense. Tinga. Sandro Silva recebe a marcação com falta do Deco. Marcou. Pois não, Luciano. Olha, até agora já temos aí pouco mais de 20 minutos. O Dorival Júnior muito tranquilo aqui na beira do campo. Técnico internacional apenas orientando aqui o Ney com relação às subidas do Carlinhos e também as investidas do Rafael Sobis por aquele setor. Mas muito tranquilo realmente o Dorival Júnior. O Internacional que não vive um bom momento na Libertadores, embora tenha confirmado a classificação, né? O time não vence há 3 jogos. A última vitória foi no Beira-Rio, no primeiro turno do Grupo 1, 5-0 sobre o The Strongest. A gente está revendo aí a falta do Carlinhos, o Dagoberto. Jogo parado mais uma vez em Porto Alegre. São as emoções das oitavas de final da Copa Santander Libertadores. É o jogo de ida na capital gaúcha. Jogo da volta no Engenhão, dia 10 de maio. Dátolo posicionado para bater mais uma falta para o Internacional, pertinho do Dorival. Ele olhou para o técnico do Inter. Moledo foi para a área do Fluminense. Ele tem 1,88 m. E aí o Fred se estranha com o Bruno. Dátolo bate a falta. A bola vai fechando para cima do Diego Cavalieri. Saiu bem do gol o Diego. Vamos para a metade desse primeiro tempo. Jogo até aqui equilibrado na capital gaúcha. Ney se enroscou com o Thiago Neves. Lance faltoso do Ney, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. Olha o lance aí no detalhe para você no Fox Sports. Participe com a gente, foxsports.com.br. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Você fica sabendo de tudo da Libertadores e ainda participa das transmissões do Fox Sports através do site foxsports.com.br. Índio se enroscou ali com o Gum, mas a bola fica para o Inter. De fundo a gente ouve o torcedor colorado. Um grande público nessa noite gelada em Porto Alegre. Vem para a reposição o goleiro Muriel.
O Inter, como mandante, disputou 4 jogos nessa Libertadores da América. São 3 vitórias e 1 empate. Falta de Gum em Leandro Damião. Uma semana importante para o Internacional, envolvido na decisão do Campeonato Gaúcho no seu segundo turno. Além desse jogo importante com o Fluminense, abrindo as oitavas de final da Libertadores. Olha o Tinga, cobertura do Anderson. Kleber se aproximou da área do Fluminense. Anderson mandou bem. Aí o Bruno explodiu no Dátulo. O Marco, uma das jogadas fortes do Internacional é exatamente com a subida do Kleber e o aparecimento do Dátulo pelo lado esquerdo. São 2 jogadores que transam bem ali. E há uma preocupação natural do Fluminense em fechar aquele setor. Agora o Thiago Neves não acompanha o Kleber, então é uma alternativa para o Internacional. O Thiago Neves vai com o Kleber até a intermediária. Se o Kleber passar para a linha de fundo, dificilmente o Thiago Neves vai acompanhá-lo. É uma ideia boa para o Internacional essa jogada. 0-0 o placar do jogo. Internacional e Fluminense. Tinga está reclamando. O árbitro deu reposição de bola para o Fluminense. Aí o Bruno. Thiago Neves. Deco aproximou-se da área do Internacional. Fred saiu. Esse é Bruno que encara o Índio. Índio não desiste da marcação. O Bruno foi para cima dele e ganhou a reposição para o Fluminense. Bruno reclama de um toque na sua canela, proporcionado ali pelo Índio. Chegou a perder a chuteira praticamente o Bruno. Ó. Vai calçar novamente a sua chuteira direita, o lateral do Fluminense. A gente vai rever o lance pela câmera de baixo. Não deu para ver se o Índio realmente pisou, né? Pisou no pé direito do Bruno. Um lance involuntário, Carlos Simon? Totalmente involuntário. Você pode rever o lance no detalhe no Fox Sports. Agora a falta do Thiago Neves. 25 minutos de jogo no primeiro tempo. Na Bolívia, o Santos enfrenta o Bolívar, que vence por 1-0. É jogo de ida também, a exemplo de Internacional e Fluminense. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Kleber. Tinga se movimenta. Marcação do Deco. Sandro Silva abre no Kleber. Vem no apoio Kleber. O ataque é no Internacional. Aí o Dátulo, no braço o Dátulo. Dominou com o braço. O árbitro Paulo César Oliveira flagrou esse lance que você está revendo no detalhe no Fox Sports. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Internacional 0, Fluminense também 0. Jogo que abre para os 2 times as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Quem passar de Internacional e Fluminense vai enfrentar o vencedor de Boca Juniors e União Espanhola do Chile. Primeiro jogo na Argentina, segundo em terras chilenas. Aí o Deco. Lembra o jogo outra vez Carlinhos. No apoio Carlinhos. Abriu ali embaixo o Rafael Sobis. O ataque do Fluminense. Tomou a frente o Dagoberto. Ney ganha do Carlinhos. A bola fica para o Inter. Aí o Carlinhos deu o carrinho para evitar a saída do Ney. Pertinho do técnico Abel Braga. Quase 27 no primeiro tempo. São 2 finalizações do Inter e 3 do Fluminense até aqui. Anderson. Sandro Silva brigou com o Rafael Sobis 2 vezes. Nessa segunda ele ganhou. Aí o Ney. Sandro Silva, bonito toque de letra para o Ney. E o Rafael Sobis deu o carrinho faltoso. Vai pintar cartão para o amarelo. Rafael. Ó. Amarelo para ele. Chega a 10 amarelos na competição. O Fluminense é o segundo do Rafael Sobis. Depois desse carrinho no Ney. Jogada perigosa, Carlos Simon? Foi uma jogada temerária. O carrinho é a terceira falta do Rafael Sobis, bem aplicado o cartão amarelo. Pergunta para você, Carlos Simon, do Andreas Weber de Lavras, Minas Gerais. Lavras, Minas Gerais, participando com a gente no foxsports.com.br. Para você, o melhor para uma partida entre 2 times brasileiros na Libertadores é um árbitro brasileiro ou um árbitro estrangeiro, Carlos Simon? Pergunta do Andreas Weber de Lavras. Andreas, o melhor é o que tem mais condições, o mais competente. No momento, os árbitros brasileiros estão no mesmo nível ou superior aos árbitros sul-americanos. Portanto, está correta e coerente a decisão da Conmebol escalar trios brasileiros para os clássicos brasileiros. A gente pode rever que o Tinga dominou a bola fora do campo. Luciano Calheiros.
sentiu o Dagoberto, hein? Tá com problema na coxa esquerda. Jô e Jajá estão no aquecimento. Dagoberto pediu mais um tempinho para ver se recupera, mas está visivelmente ele sentindo, viu, Marcos? Não deve seguir no jogo, não. Opções para o técnico Dorival Júnior no banco do Inter, além do Renan, Bolívar, Fabrício, Elton, Jajá, Jô e Gilberto. Ney ganha o lance. Deco ficou reclamando. Aí o Dagoberto. Vamos ver como se comporta o Dagoberto ali embaixo do vídeo. O Dagoberto, ó. Esse já fez o sinal, Marcos. Não vai ter condições, né? Teremos uma alteração no Internacional logo na sequência do jogo. Esse é Gum. Vamos chegando a 29 do primeiro tempo. Em azul. Dátulo. Kleber passou. Vem no apoio Kleber. Bola para ele. O lado esquerdo do Internacional é forte no jogo. Dátulo. Sandro Silva pediu. Kleber também. Guinha azul próximo. Bola para o Kleber. Marcação do Diguinho. Jogada com o Damião, que tenta fazer a volta no Bruno. O ataque do Inter. Olha o Damião. Bruno não desiste. O cruzamento para o Gum fazer o corte. O Inter vai para 2 escanteios no jogo. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Jogada de Damião. Corte do Gum depois do drible do Damião no Bruno. Dátulo bate o escanteio. Outra bola por cima. Subiu por ali o Índio. Ele errou o alvo. Só acompanhou o Carlinhos. Paulo Júlio Cleman, qual jogador faz mais falta para seus times? A pergunta do Lucas Costa no foxsports.com.br. Ele pergunta se é o Wellington Ney ou o D'Alessandro. Olha, do jeito que os dois times estão jogando hoje, os dois estão fazendo muita falta. O Internacional está se ressentindo visivelmente de um jogador criativo no meio. O Dátulo é muita força, muita correria, cai bem pelo lado esquerdo, mas não pensa o jogo. E o Fluminense, o Sobis até agora deu 2 finalizações, mas também não está dando aquela opção de linha de fundo, seria tão interessante o Fluminense. Os dois estão fazendo muita falta às suas equipes. O árbitro marca a falta Jean de vem aí, em Deco. Jean vem para o jogo no time do Fluminense. Pelo jeito teremos alteração no Inter e no Fluminense. O Dagoberto, viu, Marco? Ele agora há pouco, o Dorival perguntou. E aí, vai ficar ou vai sair? E o Dagoberto, depois de pedir a troca, pediu para segurar um pouquinho. Pediu para esperar, vai se manter no jogo. Dagoberto disputou até aqui 7 jogos pelo Inter na Libertadores e marcou um gol. O Diguinho tá mancando legal, né? A perna direita do Diguinho não tá boa, não. E é ele quem sai para o ingresso de Jean. Tornozelo direito do Diguinho. Jean vem para o jogo. Recompõe o seu meio-campo com o Jean, o técnico Abel Braga. Quase 31 minutos, bola parada para o Fluminense, chance para o Fluminense. Encontro de brasileiros na Libertadores, oitavas de final, começando hoje para Inter e Fluminense. Deco bate a falta, a bola vai fechando para a área do Internacional. Conseguiu o corte o Ney. A sobra de Bruno que leva para o fundo. Bruno ganhou o lance. Cruzamento outra vez para a área do Inter. Thiago Neves de primeira. São 4 finalizações do Fluminense. 2 do Thiago Neves e 2 do Rafael Sobis. Cruzamento do Bruno. Thiago Neves pegou de primeira, mas errou o alvo. A câmera do Fox Sports ficou na reação de Thiago Neves. De fundo a gente ouve o Beira-Rio. São as emoções de Internacional e Fluminense começando a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Santander Libertadores. Outra falta do Gum. Lembrando que o Fluminense tem o único cartão amarelo do jogo até aqui. Cartão para o Rafael Sobis. Leandro Damião erra o passe para o Tinga. Carlinhos. Marcado pelo Dagoberto, ele consegue ganhar o lance. Thiago Neves, a abertura com o Deco. Marcação do Sandro Silva, que deu o bote na bola, ganhou do Deco. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Essa é a 5ª participação do Fluminense em Libertadores. O Inter vai para a sua 10ª participação. Os dois times foram eliminados apenas em uma oportunidade nas oitavas de final. No ano passado, o Inter pelo Peñarol e o Fluminense pelo Libertad do Paraguai. Pois não, Vitorino? Foi uma torção. O Dieguinho sofreu uma torção. O Diguinho sofreu uma torção. Tá com muita dor aqui no banco de reservas, o Diguinho. Seu último lance aí foi falta do Damião. Diguinho já foi substituído pelo Jean na equipe do Fluminense. Vamos para 33. Deco. Ele vira o jogo no pé do Bruno.
Ali atrás temos o Gian. Bola para ele. Deco pede a devolução. Aí o Deco de primeira para o Carlinhos. Ney acompanha na marcação. O ataque do Fluminense. Carlinhos travou. Outra vez o Deco. Daí para a área do Internacional. Temos o Sobis esperando uma sobra. Gian. Thiago Neves não recebeu o passe do Bruno. Gian preferiu o Edinho. Marcado pelo Tinga, ele perde o lance. O capitão do Internacional limpa a marcação. A abertura com o Dagoberto, que ganha no peito a jogada do Carlinhos. Dagoberto investe em direção à área do Fluminense. Chegou o Anderson, deixou o corpo. O Dagoberto caiu. Deco. O Santos empata o jogo na Bolívia. Bolívar 1, Santos também 1. Falta de Guinhazu sobre Thiago Neves. Esse gol do Santos é importantíssimo para o Santos nessa briga direta aí com o Bolívar. Na altitude sempre é um bom resultado, pelo menos empate, né? Santos que decide em casa esse confronto de oitavas de final contra o Bolívar. O gol do Santos foi do Maranhão. Deco bate a falta para o Fluminense, jogada por cima. O Moledo tirou parcialmente, sai do gol Muriel. Ele deu uma empurradinha no gol e ficou com a bola. 34 minutos de jogo. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre, nesse primeiro confronto brasileiro, nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Dátulo ganhou o lance, Dagoberto tenta limpar para o chute, cruzamento para o Tinga, passou do Tinga. Um misto de chute com cruzamento, não deu nada certo ali para o Dagoberto, que ganhou primeiro do Edinho e tentou levantar para o Tinga, né? Não foi chute não, foi cruzamento para o Tinga. Só que o Tinga tem 1,70 m. A bola foi muito mal passada, né, Marco? O Inter está tendo muita dificuldade de criar, praticamente não finalizou, está sendo bloqueado com muita facilidade até pelo Fluminense, que marca forte, mas não leva sufoco, não leva susto. No momento em que a gente vê o Muriel saindo um pouco abruptamente aí contra o Gum. E o Fluminense cumprindo a primeira missão, que é não levar sufoco, está conseguindo. E tenta sair um pouquinho, mas a bola não está parando no ataque. O Fred não está conseguindo parar e o Rafael Sobis, depois daquelas duas finalizações no início, deu uma sumida no jogo. Fred que foi parado com o lance faltoso pelo Índio. Jogo muito equilibrado em Porto Alegre. 18 faltas apitadas pelo árbitro Paulo César Oliveira até aqui. Outra chance na bola parada para o Fluminense. Quase 36 do primeiro tempo. Internacional 0, Fluminense também 0 no Fox Sports. É de longe Thiago Neves. Resposta do Leandro Damião. Temos aí o primeiro escanteio do Fluminense no jogo. Até aqui, tudo bem com o Dagoberto, Luciano Calheiros. Tudo bem mesmo. Ele sinalizou, como eu disse há pouco, para o Dorival Júnior, pediu para esperar um pouco, né? Para seguir em campo. E pelo menos agora, viu, Marco? Fora do lance, a gente observa, caminha normalmente. O Dagoberto não parece ter problemas mais. Thiago Neves vem bater o escanteio para o Fluminense. A bola vai fechando por ali. Leandro Damião respondeu. Dátulo pega a sobra. O rebote é do Inter. Passe muito forte para o Kleber. Deco atrapalhou. Aí o Edinho espanou a jogada. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre, nesse encontro brasileiro, abrindo as oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Aí o Tinga, combate para cima do Bruno. Ganhou a jogada Thiago Neves. Gian volta o jogo e volta até Gum. Vamos para 37 minutos de partida. Gum. Edinho. Ele chama o time do Fluminense ali por dentro. Saiu da área o Fred. Moledo contornou as ações. Índio deu uma espanada. Gum responde. Aí o Fred. Escorado pelo Índio. Fred ganha o lance. Ele tem 8 gols na temporada, 2 na Libertadores. Ele é o capitão do Fluminense. Abertura do Gian. Devolução para ele. Foi pro fundo o Gian. Carrinho do Kleber. 2-2 nos escanteios. Quase 38 minutos. 2 finalizações do Inter, 4 do Fluminense. Que vem bater o escanteio com Thiago Neves mais uma vez. Na microcâmera, a gente vê o goleiro Muriel do Inter. Muita gente alta, como o Gum, que tem 1,89 m na área do Internacional. A bola vem por baixo. Bruno passou.
Damião ajudando a defesa do Internacional. Mais uma vez, Moledo é marcado, ou melhor, marca o Fred, né? E também é marcado pelo Fred. 38 minutos. Deco e Thiago Neves. Tentou por baixo o Thiago. Sandro Silva no corte. Tinga espera a bola quicar. Dátulo se apresenta. Bola para o Tinga. Muito marcado o Tinga pelo Gian. Aí o carrinho do Ney para evitar a chegada do Rafael Sobis. Reposição para o Fluminense. O técnico Abel queria falta. Não levou o Abel. Chegou forte também o Deco. Reposição para o Inter. A gente está revendo o lance anterior do Ney no Rafael Sobis. Dátulo. Marcado pelo Gian, ele vira o jogo. Thiago Neves não conseguiu interceptar. Aí o Kleber, o ataque do Internacional. Bruno pela frente. Kleber inverte o jogo, busca Tinga. Edinho saiu no encalço dele. Tinga prende. Espera a chegada de Sandro Silva. Abertura ruim. Corte de Rafael Sobis. Deco põe no chão. Tenta dar a resposta ao Fluminense. 39 desse primeiro tempo. Rafael Sobis virou o jogo. Bruno chegou. Ele ganha do Kleber na corrida. Bom ataque do Fluminense. Abertura com Thiago Neves. Fred já está na área do Inter. Bruno espera a devolução do Thiago, que prende demais e perde para Guinha Azul. O torcedor gosta da disposição do argentino. E aí o Dátulo levanta a cabeça. Dagoberto muito marcado, não consegue sair do Gum. O árbitro entendeu que houve falta do Gum no Dagoberto. Chega a 11 faltas nesse primeiro tempo o Fluminense. A gente está revendo o lance de Gum sobre Dagoberto. Quase 40 minutos. Aí o Tinga na área do Fluminense, o ataque do Internacional. Marcação do Anderson. O passe para o Kleber, o cruzamento saiu e o Diego Cavalieri também. Aí o Deco. Ficou no chão o Kleber, hein? Ele sentiu o lance anterior. Tinga não conseguiu segurar o Deco, que saiu da falta. Thiago Neves. Edinho. Kleber está caído. E aí o árbitro Paulo César Oliveira pede para que Thiago Neves ponha a bola para fora para o atendimento ao lateral esquerdo do Inter. Jogo parado em Porto Alegre. Você participa no foxsports.com.br. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. PJ, você considera jogar a segunda partida em casa uma vantagem considerável para o Fluminense? Pergunta do Márcio Mendes Campos, de Guarulhos, São Paulo. Não, desse tipo de confronto local, principalmente, que são dois clubes brasileiros que se conhecem bem, não considero não. E é bom lembrar, inclusive, que a única derrota do Fluminense na competição foi em casa, né? Foi contra o Boca Juniors. Então, tem que fazer parte a parte. Hoje tentar um bom resultado aí e depois tentar resolver as coisas no Engenhão. Mas não é só tentar resolver as coisas no Engenhão, não. O jogo até agora muito equilibrado. O Internacional tenta sair, mas não consegue, não tem criatividade no meio, não consegue criar jogadas. E o Fluminense perdeu mais o medo, mas também não para a bola no ataque. Jogo muito concentrado no meio de campo. Kleber tinha um problema muscular na perna esquerda. Na hora em que ele caiu, sentiu a virilha. É problema para o Internacional. Vamos aproveitar para ver o gol de empate do Santos na Bolívia. Saiu atrás o Santos, o gol do Bolívar no comecinho da partida. E aí numa cobrança de falta do Santos, do Elano, o goleiro defendeu do jeito que deu, né? Mas o Maranhão na sobra colocou na rede. Empate por 1-1 no primeiro tempo. O jogo na Bolívia. Bolívar e Santos. Alguns lances de Porto Alegre para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Copa Santander Libertadores, oitavas de final. Jogo quente em Porto Alegre, jogo pegando fogo na Bolívia. Alguns lances do Fluminense, alguns lances do Internacional. Kleber é retirado. Problema para o Inter, Luciano Calheiros? Problema. O Kleber vai saindo na maca e o Fabrício, camisa 14, vai entrar no lugar dele. Primeira modificação no Internacional. O Kleber, só para a gente lembrar, né? Durante a semana ele era dúvida, se recuperava de um problema na virilha. Ele sentiu essa fisgada na virilha no jogo contra o Juan Aures, lá no Peru, e vinha fazendo tratamento. Alteração no Internacional, você viu o Fabrício, que entra no lugar do Kleber lesionado. Vitorino Sherman. O Fred e o Índio andaram se estranhando. O Índio cobrando ao Fred, são os dois capitães. O Índio cobrando ao Fred a falta de fair play do Thiago Neves para que o Kleber caiu. Thiago de repente não viu, né? Acontece. Depois o Thiago atendeu ao pedido do árbitro e colocou a bola para fora.
Quase 43 minutos, esse é Anderson. Deco. Tinga, segundo ele, na bola. Segundo o árbitro, lance faltoso, cartão pro Tinga. Chega a 5 amarelos o Tinga em 7 jogos na Libertadores. O Sobe já levantou. Carlos Simon. Foi falta do Tinga? Foi lance para cartão? Foi lance para cartão, uma atitude temerária. A segunda falta do Tinga, tá bem o Paulo César no jogo. É o primeiro tempo em Porto Alegre. 2 cartões, 1 para cada time. Deco ali embaixo do vídeo no canto direito. Chance para o Fluminense, outra bola parada. Deco vem bater a falta. Fred atento, Anderson também fica saltitando o Bruno. Olha o Deco. A jogada vai fechando e o Muriel fica com a bola. Não conseguiu raspar da bola o Fred que você vê aí. Pela câmera de trás, o lance do Fluminense. A bola quicou e ficou com o Muriel. 44 minutos, PJ. Qual é o resumo desse primeiro tempo, na sua opinião? Respeito mútuo, muita marcação no meio de campo, muita preocupação em não sofrer o gol, muito antes de procurar fazer o gol. Então as duas equipes se respeitam, marcam forte, atacam um pouco, finalizam um pouco. É um jogo duro, de muito estudo, muito respeito realmente. Aí o Dátulo, vamos ver esse ataque do Internacional. Não conseguiu passar do Jean, o Dátulo. Vem para a reposição o Inter. Fabrício, que entrou agora há pouco no jogo, na vaga do Kleber, lesionado. Em azul. Fabrício, Dátulo espera. Fabrício encara a marcação do Jean. Explodiu contra o Jean. Reposição para o Inter. Tem pressa o Fabrício. Leandro Damião, ele encara o Gum e também o Jean. Não conseguiu sair do Bruno, o Damião. A bola não saiu, hein? Correu em cima da linha. E depois saiu. Reposição para o Fabrício. 2 minutos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo em Porto Alegre. Noite fria, jogo quente. Encontro brasileiro na Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Bola na fogueira do Moledo pro Ney. Aí o Moledo vai ter que consertar. Ele conseguiu consertar parcialmente. A bola saiu. Ficou reclamando ali o Sobis. A bola é do Fluminense. Deco. E a atuação do árbitro Paulo César Oliveira nesse primeiro tempo, Carlos Simon. Uma atuação segura, serena, aplicou 2 cartões amarelos com correção no Rafael Sobis e no Tinga. 21 faltas até agora no jogo, tá apitando bem. Os assistentes até agora não tiveram nenhuma interferência. A gente está revendo a chegada do Moledo no Fred, lance na bola, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. Vai para a reposição Carlinhos, ali embaixo o Abel grita com seu time. Rafael Sobis na entrada da área do Internacional. Carlinhos ameaçou bater. E agora sim, conseguiu levantar a bola na área do Inter. A sobra fica com o Fluminense, não fica. Houve falta do Anderson, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. Aí o lance do Anderson com o Guinhazur. Ele deu um empurrãozinho no Guinhazur, segundo o árbitro. É a reta final do primeiro tempo no Beira-Rio. Leandro Damião tentou buscar o Dagoberto. A bola volta para Damião. A briga é com o Deco. Tinga se apresenta, Dátulo pede bola, bola com ele, Damião está no chão. Guinhazul, lá em cima tem o Fabrício, bola para ele. Bruno saiu na marcação, é o Thiago Neves. Ele retoma a bola para o Fluminense. E o árbitro Paulo César Oliveira finaliza o primeiro tempo em Porto Alegre. Fim de papo. Internacional 0, Fluminense também 0. Nesse primeiro encontro entre os dois times, às oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Os dois times vão sair de campo e os repórteres Fox Sports vão entrar em campo. Tá saindo lesionado ali o Diguinho, saiu lesionado também o Kleber. Luciano Calheiros, Vitorino Sherman. Vou ver aqui com Leandro Damião. Damião, como já era esperado, né? Um jogo de poucas oportunidades, as equipes se respeitando muito. Acho que tá muito pegado isso sim. Os dois estão marcando muito, acho que vai ser em detalhe esse jogo. Acho que a gente tem que se ligar mais para ter mais finalização. Vitorino? Deixa eu ver aqui o Fred, a análise dele do primeiro tempo. Tá um jogo muito estudado, Fred? Tá um jogo mais marcado também, né? Acho que nós temos que trazer a posse de bola um pouco mais pro campo deles aí, pra gente criar alguma
situação de jogo, senão realmente fica difícil. Tô aqui com o zagueiro Índio, rapidamente aqui, saindo por aqui. É um jogo de muitas faltas e poucas oportunidades, né? Verdade, um jogo complicado também pra gente que, né, vieram com o propósito aí de marcar atrás da linha da bola e explorar os contra-ataques. Então a gente tem que ter maior atenção aí nesses detalhes. E agora esse prejuízo com a saída do Kleber, hein? Mas a gente também aposta aí também, né? Lógico que ele machucou para recuperação dele aí. E tem certeza também que quem entrou vai fazer um grande trabalho mesmo no lugar dele. Deixa eu ver aqui o Thiago Neves rapidamente. Thiago, mostra o braço, Thiago. Mostra o braço. Quem fez isso aqui? Vinha azul. Mas foi numa dividida. O jogo tá disputado. Aqui é sempre assim. Ele não foi desleal. Acho que a gente tem que ser igual ao Inter. Marcar firme também, porque o jogo vai ser decidido num detalhezinho. Tá bom pro Flu? Tá bom. A gente tem que tentar arriscar um pouquinho mais, chutar um pouco o gol, porque o gol aqui pra gente é muito importante. Marco. Obrigado, Vitorino Sherman, Luciano Calheiros, repórteres Fox Sports, trabalho de fim de primeiro tempo em Porto Alegre. Por enquanto, Internacional 0, Fluminense também 0, placar do primeiro tempo. Já tem Edu Elias, intervalo Fox super especial para você com o que aconteceu no jogo do Santos, que aconteceu em Porto Alegre e várias atrações. Fique ligado, Fox Sports, torcemos juntos. Aí o árbitro Paulo César Oliveira. O Inter entra então para o segundo tempo com o Jajá. Vamos para o segundo tempo em Porto Alegre. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. À direita do vídeo, o Inter. À esquerda, o Fluminense que sai com a bola. Mexe na bola. Ou não mexeu ainda o Fluminense, né? Ameaçou mexer e o juiz mandou voltar. Agora sim, mexe na bola o Fluminense. Recomeça o jogo em Porto Alegre. Recomeçam as emoções de Internacional 0. Fluminense também 0. Placar do primeiro tempo na capital gaúcha. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores no Fox Sports. Corte do Guinha Azul na tentativa do Deco. Dátulo buscou a participação do Fabrício. Bruno tentou cometer a falta e não conseguiu. O Jean consertou. Reposição rápida do Fabrício. Só que o árbitro mandou esperar um pouquinho. A bola é do Fluminense. Ele deu reversão, Carlos Simon? Não, o lateral era do Fluminense. O jogador internacional pegou rápido e jogou. Mas tá certo o árbitro. Antes do primeiro minuto do jogo, nesse segundo tempo, reposição para o Fluminense. Encontro de brasileiros na Copa Santander Libertadores nas oitavas de final. Aí o Tinga. Fabrício. Ele ganha no corpo do Thiago Neves. Por baixo no Dátulo. Cortou parcialmente o Jean. Esse é o Jajá. Falta do Jajá. Falta do Deco. A gente revê o lance pela câmera de trás do gol. No detalhe para você, como o Jajá caiu e o árbitro Paulo César Oliveira marcou falta do Deco nesse lance. Vamos para 2 minutos no segundo tempo. A gente passeia por trás do gol do Diego Cavalieri. O Inter ainda não acertou o gol do Fluminense no jogo. Tem 2 finalizações do Internacional e mais uma tentativa de falta. Ney toma distância da bola. Ele marcou um gol de falta na Copa Santander Libertadores. A barreira do Fluminense fica na entrada da área do Diego Cavalieri. Edinho é o homem base da barreira do goleiro do Fluminense. Passamos de 2 minutos. Fabrício deixou, é pro Jajá, é pro pé esquerdo, Jajá bateu direto, a bola ficou viva por ali, se atrapalhou o Dátulo. Insistiu o Fabrício, Damião virou, Diego Cavalieri pegou. Damião levanta o torcedor colorado em Porto Alegre. Jajá insiste, tentou uma caneta ali o Jajá. E aí o corte do Jean atingiu o microfone ambiente pertinho do Abel. Microfone que capta o áudio do estádio. Damião. Ele tenta ganhar o lance, saiu bem do gol, uma caneta do Damião que tentou a lambretinha, Jean cortou. Jajá pegou a sobra, Dátulo devolveu no Jajá. Aí a chance do Inter com o Índio, subiu a bandeira do assistente número 2, o Emerson de Carvalho. Marcou impedimento do ataque do Internacional. Jogo parado em Porto Alegre. Índio vinha voltando da posição irregular, Carlos Simon. Primeiro impedimento do jogo, muito bem marcado pelo Emerson de Carvalho.
Você está revendo o chute do Jajá, que atingiu o Dátulo. Depois o Fabrício brigou, Damião finalizou e o Cavalieri pegou. O jogo começa quente no segundo tempo, PJ. O Internacional tomando uma iniciativa, né? Jogando um pouquinho mais dentro do campo do Fluminense, marcando um pouquinho a saída de bola do Fluminense, que é essa realmente a receita. Quando você não tem grande criatividade no meio, que é o caso do Inter, pode na base do abafa conseguir criar a situação. Já criou a primeira excelente com o Damião. Pois não, Vitorino Sherman. O Abel pedindo para reforçar a atenção na bola aérea do Internacional, já que o Jajá tem altura. Tem 1,90 m o Jajá. Fabrício, Dátulo, vem para o ataque o Inter. Guinha Azul, estamos no segundo tempo em Porto Alegre, encontro de brasileiros no Fox Sports. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Fabrício, jogada por cima, mergulhou para fazer o corte. E bem, muito bem o Anderson. O Inter bate rapidinho o escanteio com o Dátulo. A chance do Tinga. Resposta do Anderson. Surpreendentemente o Inter bateu o escanteio. Aliás, é um lance parece que treinado, né? No estádio Beira-Rio com os gandulas, que repõem rapidamente, colocam a bola na posição de bater o escanteio. O jogador do Inter vem e bate. Aí o Guinha Azul. Tinga ficou procurando a bola. O Internacional ali com o Sandro Silva. Depois ele cometeu falta. O Inter quase surpreendeu o Fluminense com o Tinga. Aí o Carlinhos, que brigou com o Sandro Silva e recebeu a falta do Sandro. Quase 5 minutos de partida. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. Torcemos juntos ao Fox Sports. O Inter bateu. Olha o Gandula lá no fundo. Exatamente, isso aí é incorreto. Não é função do Gandula colocar a bola. Até porque ele só vai colocar a bola a favorável ao time da casa. Esse tipo de colocação o árbitro tem que coibir. Quem tem que colocar a bola é o jogador. O Gandula colocou a bola na posição. O Dátulo bateu o escanteio, surpreendendo a todos. O Tinga finalizou e o Anderson cortou, evitando o gol do Inter. Aí o Edinho. Marcou. Pois não, Vitorino. E o banco do Fluminense ficou na bronca com isso. Os jogadores foram no quarto árbitro aqui, os jogadores de reserva, dizendo, olha, se ele bota a bola para um lado, tem que botar para o outro também. O quarto árbitro é o Ricardo Marques. E o Simon já falou sobre isso, né? Tá certo, Vitorino, exatamente. No outro lado não vai colocar. Então, portanto, o árbitro tem que coibir esse tipo de atitude que está se proliferando no futebol brasileiro. E é uma atitude contrária à regra. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. O jogo recomeçou quente na capital gaúcha. Em La Paz, Bolívar e Santos 1-1. Campos marcou para o Bolívar. Maranhão empatou para o Santos no primeiro tempo. Jogo no segundo tempo da capital boliviana. Guinha Azul. O Inter sai para o jogo com o Fabrício. Guinha Azul. Tem o Tinga. Vai para Índio. 37 anos tem o Índio. Rodrigo Moledo. Participe com a gente no foxsports.com.br. Você ajuda a fazer a transmissão do Fox Sports, perguntando para o Simon, para o PJ. E ficando por dentro de tudo que acontece nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores. foxsports.com.br. Guinha Azul abre o jogo e busca o Fabrício. Lembrando que Kleber saiu lesionado. Fabrício veio para o jogo ainda no primeiro tempo. Rodrigo Moledo, o Fluminense do meio campo para trás, no seu campo, esperando pelo Internacional. Tinga. Guinha Azul. Vamos para 7 minutos. Já. Sandro Silva, o ataque do Inter. Damião se atrapalha, ganha o lance o Damião, abertura com Ney, o Internacional na área do Fluminense. Ney levou para o fundo, saiu o passe, Gum no corte. Ganha o lance por ali, o Fluminense. Deu uma espanada legal o Jean, Rafael Sobis. A bola volta para Rodrigo Moledo. Aumenta o volume do torcedor do Beira-Rio. Índio. Ô Marco, e quando o time vem, a torcida vem junto. O Internacional está jogando 8 minutos, quase 7 minutos dentro do campo do Fluminense, criou oportunidade, está pressionando a defesa do Fluminense. A torcida se anima. Já ganha o lance, levanta lá do outro lado buscando o Tinga, marcação do Carlinhos que chega primeiro. A bola do Inter. Tinga pediu para o Gandula repor rapidinho. O Gandula atendeu o Tinga. Canta forte o torcedor colorado em Porto Alegre. Sandro Silva.
Dátulo perdeu o lance. Tenta sair dali o Deco na habilidade. Ney ganha a jogada, o cruzamento de longe. Diego Cavalieri conseguiu tirar de soco com o Damião fechando para cima dele. Insistiu o Gian. A bola chega até Bruno. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. Torcemos juntos no Fox Sports. Volta do Índio no Fred. Fred fica caído. Vamos para 9 minutos. O Fluminense nesses 8 minutos e meio sem saída de bola. O Internacional afogou o Fluminense, né? Está marcando pressão, que é o que se pede de um time que está jogando em casa e tendo resultado. O Fluminense está sem saída, está dando chutão, facilitando a vida do Internacional. E vamos para o jogo com o Fabrício. Guinhazu. Dátulo, ele erra o passe, dá um presente para Fred, o capitão do Fluminense. Bruno limpa o lance contra o Dátulo. Tentou uma caneta no Dátulo, o Bruno, e perdeu a bola para o Guinhazu, que sai com o Dátulo. Entre Bruno e Gum. Fica no chão o Dátulo, segue o jogo. A bola é de Anderson. Até aqui na Libertadores da América, 110 jogos. São 298 gols, uma média de 2,7 por jogo. Nacional da Colômbia aparece como o melhor ataque da competição com 16 gols. O Corinthians tem a melhor defesa, apenas 2 gols sofridos. O artilheiro da competição é o Pabon, do Nacional da Colômbia, com 7 gols. Olha o Internacional com o Fabrício, que leva para o fundo o cruzamento por baixo. Conseguiu tirar dali o Anderson, vibra demais. O zagueiro do Fluminense. Era o Gum. Dátulo. Marcado pelo Gian, o Dátulo não consegue sair. Reposição para o Inter. Fabrício pediu para bater a reposição. Pertinho do Abel, que gesticula demais com seu time. Já devolve no Fabrício. Ele leva para o fundo com a marcação do Deco. O Fabrício ganhou o lance, o ataque é no Inter. Olha o Fabrício, o cruzamento saiu. O Damião fica no chão. Edinho em cima dele. E o árbitro marca pênalti. Pênalti de Edinho em Leandro Damião, em Porto Alegre. Estava muito próximo do lance o árbitro Paulo César Oliveira. A gente está revendo o lance pela câmera de trás do gol ali do Diego Cavalieri. Carlos Simon. Bem marcado o pênalti, na imagem deixou claro, o Edinho acerta por trás o Damião e o árbitro próximo, muito bem colocado na sua diagonal dentro da grande área, apontou para a marca do pênalti tranquilamente, corretamente. Cartão amarelo para Edinho, que comete o pênalti. Uma chance de ouro para o Internacional. O Muriel saiu do gol para falar com o Dátulo, que vai bater o pênalti. Olha o Muriel lá, falando com o Dátulo, no canto direito do vídeo. A gente está revendo por outro ângulo o lance do Edinho com o Damião. Lance que rendeu o pênalti ao Internacional. Cartão amarelo ao Edinho. Foi a primeira falta do Edinho no jogo. 11 do segundo tempo em Porto Alegre. O torcedor do Internacional levantou nas arquibancadas do Beira-Rio. O torcedor do Fluminense na expectativa. O Inter veio para cima no segundo tempo. E tem uma grande oportunidade. Dátulo marcou 8 gols na temporada. Um deles na Copa Santander Libertadores. A chance é do Inter. Todos em silêncio no Beira-Rio. Dátulo vai bater com o pé esquerdo. No gol, Diego Cavalieri. Autorizado o Dátulo. Chance do Inter. Dátulo! Cavalieri! Diego Cavalieri foi buscar o pênalti! O torcedor do Inter não acredita, mas também não desiste de apoiar o seu time. Dátulo bateu o pênalti, Cavalieri foi buscar. Reclamação dos jogadores do Fluminense. Amarelo pro Deco. Cartão amarelo pro Deco, que reclama ali do árbitro Paulo César Oliveira. Uma defesaça de Cavalieri evitou o gol do Inter. O próprio Dátulo vem bater o pênalti. Ou melhor, o escanteio, né? O pênalti ele já bateu e o Cavalieri pegou. É o quarto escanteio do Inter no jogo. A bola vem fechando. Índio não chegou. Sobes consegue tirar dali. A sobra de Dátulo.
Pelo jeito não adiantou o papinho com o Muriel, que orientou o Dátulo antes dele bater o pênalti. Já já o PJ vai falar. Vamos ver essa escapada do Rafael Sobis contra o Ney. Uma vaia do tamanho do Beira-Rio para Rafael Sobis. Esse é Jean. Tenta dar a resposta aos ataques do Inter no segundo tempo ao Fluminense. Sobis virou para o Bruno, que encara a marcação do Fabrício. 13 do segundo tempo. Fabrício devolveu para o Sobis, o ataque do Fluminense. Olha o Sobis, pé esquerdo. Muriel pegou! Lindo lance do Sobis, defesaça do Muriel. Os goleiros brilham em Porto Alegre. Rafael Sobis, Muriel embaixo. E depois o Guinha Azul tirou. Você está revendo o lance por outro ângulo. A chance do Fluminense. O Fluminense responde à altura. Aí o Deco. Guinha Azul pela frente. Sandro Silva tirou, grande jogada para cima do Edinho. O Tinga atrapalhou. Guinha Azul. Colocou no chão ali o Fabrício. Esse é Já. Marcado pelo Jean, ele trava a passada. Tinga. 14 minutos. PJ é goleiro de cá e goleiro de lá. 14 minutos estão valendo muito mais do que os 45 do primeiro tempo, né? O Internacional criou a grande oportunidade com o pênalti desperdiçado pelo Dátulo e o Fluminense deu troco imediatamente com o Rafael Sobis, mostrando que quando ataca, quando pressiona também um pouquinho o Inter, o Fluminense pode criar. Vamos ver se o Inter mantém um entusiasmo, se o Fluminense cria coragem e vê que pode atacar também. O jogo tá bom. Ficou desesperado com a falta que ele cometeu. Segundo o árbitro Paulo César Oliveira, o Sandro Silva, que rendeu cartão ao Sandro, ó. Ele puxou realmente o Carlinhos, Carlos Simão? Puxou e evitou o contra-ataque da equipe do Fluminense. Já são 5 amarelos no jogo. Defesaça do Cavalieri. Dátulo bateu o pênalti. Cavalieri buscou. Vibração do goleiro do Fluminense. Carlinhos tentou fazer o cruzamento. Thiago Neves foi desarmado bem pelo Rodrigo Moledo. Já põe no chão. Escapada do Fabrício. Devolução do Já, que entrou na vaga de Dagoberto nesse segundo tempo. Boa recuperação do Jean. 15 da segunda etapa. Um jogo movimentado no segundo tempo. Ao contrário da primeira etapa em Porto Alegre. Dátulo. Protege. Ali embaixo, Abel abre os braços. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Participe com a gente, foxsports.com.br. O jogo pegou fogo no segundo tempo. Aí o Deco, falta do Guinha Azul. Vai pintar cartão pro Guinha Azul. Já é a quarta falta dele no jogo. 28 faltas na partida. 6 amarelos. O Inter até aqui, em 9 jogos com esse na Libertadores, tem 26 amarelos e 1 vermelho. Lance do Guinha Azul para cima do Deco. Lance para cartão mesmo, Simão? Sem dúvida, até porque é a quarta falta do Guinha Azul. E aí ele puxou o adversário. Rafael Sobis tem 3 finalizações no jogo. É o cara que mais finalizou na partida. Aí o Diego Cavalieri. Uma defesa dessas, num jogo desses, PJ, pode valer aí uma Libertadores América. Uma classificação pelo menos, né? Porque realmente um jogo de poucas oportunidades. A melhor delas, o goleiro intervém dessa forma como deu o Cavalieri. Interveio, realmente pode mudar a história do jogo. Agora o lance do Rafael Sobis, se ele levanta a cabeça, ele viu o Thiago Neves sozinho dentro da pequena área, sem goleiro. Mas ele baixou e chutou, foi com perigo. Mas a jogada correta era servir o Thiago Neves. Aí quando ele não chuta, PJ, vamos dizer assim, por que não chutou? Pois é, não. Ele tá ali, é fração de segundos para decidir, a gente vê no replay e tal, né? Talvez o companheiro não tenha pedido a bola, enfim, várias circunstâncias. Mas você repara, se ele levanta a cabeça, ele perceberia o companheiro sozinho. Internacional e Fluminense decidiram a Copa do Brasil de 92, no único mata-mata assim decisivo entre os dois times. E naquela oportunidade, o Fluminense venceu no Rio de Janeiro nas Laranjeiras por 2-1. O Internacional no Beira-Rio deu o troco, venceu por 1-0. E no saldo qualificado, o gol marcado de fora de casa, o Inter ficou com o título daquela Copa do Brasil. Aliás, a única Copa do Brasil vencida pelo Internacional. Vem para o jogo o Índio. Dátulo. Esse é Fabrício, quase 18 minutos do segundo tempo. Encontro brasileiro nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores no Fox Sports. Torcemos juntos. Fabrício insiste. Jean também. Bruno vai pro chão. Jogada do Fabrício. Jean foi firme para cima do Dátulo. Toma a frente o Fabrício. Tá valendo tudo isso aí. Cruzamento do Fabrício muito forte. Carlinhos faz o corte. Ney. Sobis vem buscar jogo.
Toque curto pro Deco. Deu de ladrão o Sandro Silva. A bola fica com o Thiago Neves. Combate do Damião. Falta no Sobis, não era o Thiago Neves. Falta de Leandro Damião em Rafael Sobis. A entrada do Fabrício melhorou o lado esquerdo do Internacional, né? O Kleber estava indo, mas tem confiança. O Fabrício entrou no jogo, está apoiando, está criando as melhores oportunidades do Inter por aquele lado esquerdo, que já com o Dátulo dá para fazer uma jogada boa. Na Bolívia segue empate entre Bolívar e Santos, 1-1. Campos marcou para o Bolívar. Maranhão fez o gol do Santos. O torcedor do Internacional apoia o seu time em Porto Alegre. A decisão dessa vaga nas quartas de final será no Engenhão, no dia 10 de maio, no jogo da volta. Bruno, ele encara a marcação do Dátulo. Já passou também do Fabrício. Bruno conseguiu o passe para o Fred. Recuperação de Rodrigo Moledo. Insiste o Sobis. Guinhazu. 19 no segundo tempo. Aí o Tinga, muito marcado pelo Edinho. Tinga conseguiu ganhar a reposição para o Inter. Dátulo desperdiçou um pênalti. O Diego Cavalieri evitou o gol do Dátulo. Tire suas conclusões. Guinhazu. Ele atingiu ali o Thiago Neves e deu um presente para o Rafael Sobis. Carlinhos. Vaias para a ação ofensiva do Fluminense. Thiago Neves sai do Moledo, chamou para o pé esquerdo. Chance no Thiago Neves. Apenas Rafael Sobis e Thiago Neves finalizaram pelo time do Fluminense. Você reveu o pênalti defendido por Diego Cavalieri. Dátulo bateu o pé esquerdo, atingiu um pouco do chão também. Cavalieri defendeu, meteu para escanteio, a bola triscou a trave. E o Edinho, que cometeu o pênalti, foi abraçar o goleiro do Fluminense. E aí a reação do Dátulo após chutar a bola defendida pelo Cavalieri. Vem para o terceiro escanteio do jogo o Fluminense. Bola por cima, Deco, Uriel. 20 no segundo tempo no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Internacional 0, Fluminense também 0. Dátulo. Ele vira o jogo buscando a participação de Leandro Damião. Chega primeiro ali o Deco. Proteção do Anderson para a saída de Diego Cavalieri. São 6 finalizações de cada time até aqui no jogo, PJ. O jogo melhorou muito no segundo tempo. Melhorou porque o Inter começou os primeiros 10 minutos, principalmente, marcando a saída de bola do Fluminense. Conseguiu seu pênalti aos 10 minutos, cobrou aos 11, perdeu, é verdade, mas aquilo tudo foi fruto de uma organização ofensiva melhor. O Fluminense deu o troco em seguida e tenta sair para o jogo. Há uma movimentação, interesse ofensivo maior, pelo menos nesses primeiros 20 minutos, um pouco mais de velocidade. Isso está fazendo com que a torcida vibre, a gente está ouvindo aí, e que o jogo melhore. Rodrigo Moledo com o Ney. É o segundo tempo em Porto Alegre, uma noite gelada e agora um futebol quente na segunda etapa. Guinhazu. Marcou, tá batendo um ventinho frio aqui embaixo, que é uma coisa, hein? É para quem tá parado, como os repórteres Fox Sports, Vitorino Sherman e Luciano Calheiros. Complica um pouquinho mais, né? Jean sai pro jogo. Aí o Índio chega. Lá em cima tem o Moledo, embaixo tem o Guinhazu e aqui o Fabrício. Quase 22 o segundo tempo. Na Bolívia segue empate entre Santos e Bolívar por 1-1. O Santos decide em casa no jogo da volta. Aí o Ney, marcado pelo Rafael Sobis. No detalhe para você no Fox Sports. A gente aproxima-se dos dois. Sobis toma a frente e sai jogando certinho com o Carlinhos. Quase a metade do segundo tempo. Fred briga com o Moledo. A sobra é de Índio, que põe a bola no chão. Vem buscar jogo Sandro Silva. Já. Tinga. Sandro passou. Damião faz o pivô. Ele tentou já. Marcação do Edinho. Tinga próximo. Aí o já encara o Edinho. Já na área do Fluminense. Deu combate na bola o Carlinhos. Fluminense sai com o Deco. Marcado pelo Guinhazu. Ele vira o jogo e abre bem com o Bruno. Aí no detalhe Fox Sports, o Bruno para você. Índio faz o corte. Guinhazu. Tinga. Participe com a gente no foxsports.com.br. Torcemos juntos.
Oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Cobertura especial para você no Fox Sports. Fabrício. Corte parcial do Gian. Bruno. Vem buscar o rebote o Guinhazu. Muito marcado pelo Deco. Ele consegue o passe no Fabrício, que volta para a zona de conforto do Inter com o Índio. O Fluminense aperta na marcação de meio. Não deixa o Inter chegar no seu campo. Rodrigo Moledo. Dátulo. Índio. Observe a postura do Fluminense, ó, do meio campo para trás, para o seu campo. Até o Fred atrás da linha da bola, ou seja, o próprio Fred reclamou, não prende a bola no ataque. Pois é, se não avançar um pouquinho, não vai prender mesmo. E esse jogo de bola comprida para ele brigar com o Moledo não é favorável ao Fred. Rafael Moura rende mais nesse choque aí com o Grandão. O Fluminense venceu o primeiro turno do Campeonato do Rio de Janeiro. E até aqui na temporada tem 24 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O Internacional, que disputa a decisão com o Grêmio do segundo turno do Campeonato Gaúcho, tentando chegar à decisão que o Fluminense já está classificado no seu estado, tem 26 jogos na temporada, 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Fabrício. Tinga. Ele tentou o Guinhazu, mas o passe foi errado. Diego Cavalieri. Com 24 minutos, o segundo tempo protege bem para o Fluminense. Aí o Dorival Júnior, ele vai completar 50 jogos pelo Inter no Grenal do domingo. Decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Vamos ver essa escapada no Fluminense com o Thiago Neves. Índio faz o corte, a bola não chega no Fred. Evita a saída o Ney. Ney vem no apoio, o ataque é do Internacional, já pede. Damião também, impedimento do Damião, segundo o assistente Emerson de Carvalho. São 2 impedimentos marcados contra o Internacional ao longo do jogo. A gente está revendo o lance. Carlos Simon, lance para você. Lance difícil, mas ele estava com o tronco à frente do penúltimo defensor, o zagueiro Gum do Fluminense, bem marcado pelo Emerson. A gente está revendo alguns lances do jogo, o Gum marcando muito bem. Aliás, uma aposta do Abel Braga, que entende estar o Leandro Eusébio no momento descendente, enquanto que o Gum vem crescendo, e por isso a opção pelo Gum. Vamos ver aí o Rafael Sobis, ele busca o Thiago Neves, o impedimento marcado pelo assistente Alessandro Rocha. Estamos no segundo tempo no Fox Sports. E aí, Carlos Simon, impedido ali mesmo? Também, estava com o pé na frente ali, lance difícil, mas foi bem o Alessandro. Thiago Neves, voltando aí do lance. Dátulo tenta ganhar o lance do Bruno. Falta do Bruno sobre ele. Não conseguiu a vantagem o Dátulo. O Inter cometeu 14 e o Fluminense cometeu 16 faltas. Temos 30 faltas e 6 amarelos, 3 para cada time na partida de hoje. Rafael Sobis auxiliando na marcação. Fabrício já repousa a bola em jogo. Tinga. Ele encara por ali o Edinho. O Bruno tomou a frente do Fabrício, que não desiste. Aí o Bruno consegue tirar. Dá um presente para o Tinga. Deco apareceu para atrapalhar. Sobis ganha o lance do Sandro. Aí o Carlinhos. Marcação do Jajá. Carlinhos apostou corrida. Jajá tomou a frente na bola. A bola fica para o Inter. Vamos ver a resposta do Jajá. É para o Dátulo, que chamou para o pé esquerdo. Com personalidade o Dátulo. Ele desperdiçou um pênalti defendido pelo Diego Cavalieri. Tentou o chute. Você está revendo o lance do Carlinhos com o Jajá, que chamou ali para o jogo o Dátulo, que finalizou e errou o alvo. Para você curtir por outro ângulo no Fox Sports. Torcemos juntos. Oitavas de final da Copa Santander Libertadores para você. Jogo pegado no segundo tempo. A decisão vai acontecer no Engenhão no dia 10 de maio. No jogo da volta. Quem passar encara Boca ou União Espanhola. Primeiro jogo da Argentina, segundo no Chile, entre Boca e União Espanhola. Dátulo com Tinga. Tomou à frente o Tinga. Na bola o Gian. A sobra fica com o Fluminense. Apareceu o Sandro Silva de ladrão. Ele ganhou o lance ali do Anderson. Dátulo. Guinhazu. Lá em cima tem o Jajá. Guinhazu prefere Tinga. Se movimenta o Internacional no campo do Fluminense. Sandro Silva com o Dátulo. Aqui embaixo tem o Fabrício passando. Bola para ele. Vem no apoio o Fabrício. Quase 28. Fabrício faz o cruzamento. O Internacional chega com o Damião. Raspou o Damião. Ney evita a saída. Damião espera novo cruzamento. Ney encara Carlinhos. Foi pro fundo o Ney. E a bola saiu.
gente está vendo o capitão do Inter, Tinga. Aí a jogada do Ney, que pedalou, levou para o fundo. O Carlinhos deixou o corpo. Lance normal, né, Simon? Não foi falta do Carlinhos, não. Normal. Esse é o árbitro Paulo César Oliveira. Terceiro jogo dele na Libertadores. Nos 2 anteriores, o time mandante venceu. O Júnior venceu o Católica por 3-0 e o Arsenal fez 3-0 no Huancayo, na fase preliminar da Copa Santander Libertadores. Em azul tentou o Leandro Damião, muito marcado pelo Gum. Ele não consegue ganhar o lance. Aí o Bruno. Vamos para 29 minutos de um jogo muito disputado em Porto Alegre. Edinho. Jean. Outra vez Edinho. Aí o Deco. Rafael Sobis. Aqui embaixo tem o Bruno. Sobis não viu. Agora sim o Bruno. O ataque é do Fluminense. Aproximação do Deco. Jogada por cima. Saída do Muriel. Thiago Neves fechava. O Muriel saiu bem do gol. Chegamos a 29 minutos. Bola passou do Deco. Já foi pro lance. Tinga também. Vantagem para o Internacional. Já abre com Fabrício. Os dois que entraram ao longo do jogo em Porto Alegre. Dátulo pede. Bola para ele. Demorou demais para fazer o passe. O Fabrício. O Jean veio de ladrão. E o Bolívar faz 2-1 para cima do Santos em La Paz. Novo gol do Campos, novo gol de falta. O Campos marcou os 2 no Santos, que marcou com o Maranhão. 2-1 para o Bolívar. Daqui a pouco para você o gol do Campos, o segundo dele no jogo. O jogo da volta entre esses dois times será em São Paulo. Bolívar e Santos. Aí o Ney, quase 30 minutos. Ney encara o Carlinhos, o passe era para o Sandro Silva. Boa recuperação do Fluminense. Rafael Sobis acabou desarmado com falta pelo Ney. Cartão para o Ney. É o 4º amarelo do Inter no jogo. O 27º da competição. O Rafael Sobis no jogo de hoje, PJ, é um bom substituto para o Wellington Ney? Característica completamente diferente, mas está fazendo uma boa partida. Está voltando para ajudar, está tentando sair jogando, joga com personalidade, não está se preocupando com a vaia da torcida. É um dos jogadores mais efetivos do Fluminense. Lá na frente, o Fred não consegue jogar, porque o meio de campo não joga. Então, o Rafael Sobis é o homem que está aparecendo, já finalizou com perigo. É um bom jogador do Fluminense na noite de hoje. A falta da vez foi do Dátulo para cima do Bruno. Nesse lance aí, ó, que a gente recupera no Fox Sports para você. Por outro ângulo, aproximando a imagem. Lanzini. Vem aí Lanzini no time do Fluminense. Quem é o candidato a sair, hein? Thiago Neves é um candidato fortíssimo. Vem para o jogo o argentino Lanzini, apenas 19 anos, 2 gols na temporada. Thiago Neves vem bater a falta. Ali embaixo do vídeo, Dorival Júnior orientando a defesa do Inter. Fred espera o cruzamento, Anderson também. Thiago Neves por cima. Leandro Damião mete para escanteio. 4-4 nos escanteios. 31 minutos de jogo para você no Fox Sports. Encontro brasileiro nas oitavas de final. É o Thiago quem sai, né? Acertou mais uma vez o PJ. Lanzini vai entrar do Fluminense para a saída de Thiago Neves. O Thiago Neves, antes disso, vem bater esse escanteio. A bola vem por cima para a área do Internacional. Ney tirou parcialmente. A sobra do Fabrício, que tirou definitivamente. Vamos ver o Já. Ele toma a frente do Carlinhos. Contra-ataque no Internacional. Tinga corre. O Fluminense vai fechando os espaços. Damião aqui por trás. Aí o Tinga tentou chegar. Ele disputa a jogada com o Edinho. A sobra de Dátulo. O Inter permanece com a posse de bola. Guinha Azul. É pro Dátulo. Já. Ele tentou por cima o Sandro Silva. Voltou do Já, que errou o passe pro Tinga. Algumas vaias no Beira-Rio. 32 minutos do segundo tempo. Esse é Já. Jogador mineiro, estava no futebol estrangeiro e veio para o Internacional aos 26 anos. Alguns lances do jogo para você, uma caneta aplicada pelo Damião, depois uma tentativa de lambreta para cima do Jean. Sobis recebendo falta de Tinga. E aí o Thiago Neves vai deixando o campo para a entrada de Lanzini no time do Fluminense. O que muda no Fluminense com a entrada de Lanzini? Pois não, Luciano. O caso Oscar, a novela Oscar, né? Ganhou mais um capítulo. Nessa quarta-feira, o Internacional acabou sendo denunciado pela Procuradoria do STJD
por dificultar ou deixar de cumprir obrigação legal, né? Vale lembrar que a Justiça de São Paulo acabou determinando a volta do jogador ao São Paulo, que acabou não acontecendo e por isso o Internacional acabou sendo denunciado. Agora o Pleno vai avaliar, né, se vai acatar ou não a denúncia. Se for julgado e condenado, o Internacional pode sofrer aí uma multa de 100 a 100 mil reais e o presidente Giovanni Luigi ter que cumprir aí uma suspensão até que a ordem judicial seja cumprida. Vamos ver essa participação do Lanzini pela primeira vez no jogo pro Deco, pro Lanzini, a chance do Fluminense, Lanzini errou o alvo, foi bloqueado ali pela chegada do Fabrício e pelo Guinha Azul. Uma trama que começou no Lanzini, Deco inteligente pro Lanzini, que chegou batendo e errou o alvo. Bem, PJ, perguntei para você a respeito dessa entrada do Lanzini. Depois quero que você responda a respeito desse imbróglio do Inter com São Paulo, com o Oscar. O Inter manda no Oscar? É o Inter que tem que mandar o Oscar se reapresentar ao São Paulo, PJ? Eu acho que a decisão é do jogador, né? Ele tem que arcar com as consequências de não estar cumprindo uma determinação judicial. Evidentemente o Inter acaba se prejudicando porque ele, o jogador, tem um contrato com ele, mas na verdade o Oscar que tinha que cumprir a determinação, né? Depois São Paulo e Internacional deveriam se entender. Esse é meu ponto de vista. Agora é uma situação muito complicada. O que a gente percebe é que o São Paulo quer mais dinheiro e quer que o Oscar vá lá e fale. Eu quero ficar no Internacional. Isso até agora não aconteceu. Indiretamente sim, né? Por atos, né? Não por palavras diretas. Esse que é o problema das pessoas. As pessoas às vezes não falam aquilo que estão pensando, não falam exatamente aquilo que estão querendo. E quando falam, às vezes são criticados. Na verdade, PJ, o Oscar hoje ele emitiu, né, uma nota e manifestando o interesse dele em permanecer no Internacional. Não houve ainda a ida do Oscar ao São Paulo, como você disse, para se pronunciar, né, pessoalmente. Mas através de uma carta, ele hoje manifestou mais uma vez o objetivo, né, a intenção dele de seguir no Beira-Rio e não retornar ao São Paulo. Eu gostaria de ouvir a voz do Oscar, porque não foi ele quem escreveu, alguém escreveu para ele. Eu gostaria dele falar. O Inter vem para o quinto escanteio do jogo com o Dátulo que bate por baixo. O Tinga se aproxima da área do Fluminense, entrou na área o Tinga. Rafael Sobe jogou de zagueiro. O Lanzini entrou no jogo, PJ, e no primeiro lance já finalizou. Entrou mais ligado, é um jogador que já tinha tido uma participação interessante contra o Arsenal de Sarandi, inclusive dando passe para o gol do Rafael Moura, que decidiu aquele jogo. É um jogador jovem, porém já um pouquinho rodado, já é a segunda Libertadores que ele participa, ou seja, é uma opção. Thiago Neves, novamente uma atuação fraca, novamente deixando a desejar, um jogador com ótimo poder de finalização, que chuta pouco, participa pouco, foi corretamente substituído. E o Inter tenta chegar ao ataque com Leandro Damião. Chegada do Gum para cima dele. Chegada forte do Gum. O Gum tem 5 faltas com essa na partida. E não recebeu nenhum amarelo, Carlos Simon. Já está na hora. É a 5ª falta do Gum. E essa entrada seria para amarelo. Entrou por cima, pegando o pé do Damião. E o Paulo César deixou passar batido. Estamos no segundo tempo em Porto Alegre. Você revê o lance do Gum com Leandro Damião. Torcemos juntos no Fox Sports. Em La Paz, em cima da montanha, Campos marcou os 2 gols do Bolívar, que vence o Santos por 2-1. Jogo de ida, a exemplo de Internacional e Fluminense. 0-0 em Porto Alegre. Moledo ganhou o lance. Ficou no chão ali o Fred. Aliás, o Fred não tem nenhuma finalização no jogo de hoje. Está muito ruim para ele jogar. Os meias não chegam. Talvez agora o Lanzini se aproxime um pouquinho. Rafael Sobe está com muita obrigação defensiva e quando chega para bater. E ele tem que sair um pouquinho mais, se mexer um pouquinho mais também. Aí o Jajá se movimenta. Fabrício passou e não recebeu. Edinho para cima do Jajá. O ataque do Inter. 37 no segundo tempo. Bola para o Tinga. Carlinhos no corte. O rebote é de Deco. Tinga briga e o árbitro marca a falta. Lá atrás, uma falta em cima do Carlinhos. E vem aí Jô no Internacional. Vai colocar um atacante alto, o técnico Dorival Júnior. Carlinhos ficou sentindo o pulso direito nessa chegada do Tinga. A falta foi do Tinga. Vem para o jogo o Jô. A gente pode rever o lance. A falta do Tinga, antes daquela dividida na frente ali com o Deco. Marcou. Pois não, Vitorino. O Fluminense vai fazer mais uma alteração. Abel mandou chamar Marco Júnior
Marcos Júnior, camisa número 21, jogador revelado nas categorias de base do Fluminense. Artilheiro do último Campeonato Brasileiro Sub-20, mandou muito bem também na Copa São Paulo de Futebol Júnior. 2 competições decididas pelo time júnior do Fluminense. Vem para o jogo o Marcos Júnior, 19 anos, jogador que veio de Xerém. Aposta alta do Abel. Antes da troca. Antes da troca no Internacional, 23, Dátulo já saiu para a entrada do Jô, 18. Vamos ver o Deco, ele tenta de longe, o Muriel adiantado, ele mete para escanteio. Incrível quando o jogador é cerebral, né? Deco viu o Muriel adiantado, meteu a bola no gol e o Muriel colocou para escanteio. Você revê o lance no Fox Sports. 5-5 nos escanteios. Vamos para a alteração no Fluminense. Vem para o jogo Marcos Júnior, 19 anos, jogador nascido em Gama, no Distrito Federal, para a saída de Rafael Sobis. Marque, agora nós vimos o Deco colocando a bola lá no escanteio. Por que o Gandula não colocou? Não pode colocar e nós não podemos compactuar com esse tipo de atitude. Isso sempre vai acontecer, só vai colocar para o time da casa. Bem lembrado pelo Simon, né? Foi uma reclamação dos jogadores do Fluminense. Rafael Sobis saindo muito vaiado, Marco. Vaias para Rafael Sobis. Você está vendo Marcos Júnior fazendo a sua estreia no time de cima do Fluminense. Ele jogou, né, no time que venceu ali o torneio de consolo do Estadual do Rio de Janeiro no segundo turno. Mas no time quente do Fluminense é o primeiro jogo dele. Olha o Deco. O ataque do Fluminense, outro cruzamento do Deco. Vamos ver aí o Fred, a bola ficou viva e o Índio fez o corte. Marcos Júnior tentou fazer a devolução. Leandro Damião meteu para cima. Aí o Edinho vem proteger a defesa do Fluminense. 40 minutos de jogo. Reta final da partida em Porto Alegre. Vai ficando tudo para o Engenhão no dia 10 de maio. Aí o Fabrício. Tinga se movimenta muito, com 33 anos, 34 aliás. Muita disposição do Tinga. O torcedor do Inter canta. O Inter teve a melhor chance da partida, um pênalti batido por Dátulo e defendido por Diego Cavalieri. Edinho na bola, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. Aí o Marcos Júnior. Jogador habilidoso, né? E artilheiro também. Aposta alta do Abel, entrar numa partida fogueira como essa, embora falte pouco tempo, mas é um jogador muito inexperiente, embora bem rápido. O Fluminense deve fechar mais ainda e tentar esticar uma bola para ele aí, para ver o que acontece. Vamos para 41 minutos. Aí o Edinho. Oitavas de final com o encontro brasileiro na Copa Santander Libertadores. Você está vendo o Jô, que foi a última substituição do técnico Dorival Júnior. Ele entrou na vaga do Dátulo. Aí o Índio se estranhando com o Fred. É uma briga antiga no jogo de hoje. Nunca é boa a relação entre um zagueiro central e um centroavante, né? Realmente é difícil. É muito contato, é muito interesse contraditório também para eles serem amigos, né? Principalmente quando esse zagueiro é um cascudo, assim como o Índio, né? Multicampeão pelo Internacional, que sabe jogar esse tipo de jogo. Olha o Carlinhos. Índio deixou o corpo no Fred, que não passou. Aí o Fabrício, ele toma a frente. Proteção certinha do Fabrício. Quase 42 em Porto Alegre. Vamos aproveitar para ver o gol do Campos, o segundo gol do Bolívar. A gente está devendo para você. Ele marcou de falta no primeiro tempo. O Maranhão empatou o jogo para o Santos. Mas aí o Campos bateu uma nova falta no segundo tempo. E encontrou o gol do Rafael. 2-1 para o Bolívar na altitude de La Paz contra o Santos. 2 gols de Campos. Em Porto Alegre, 0-0. Tinga dividiu na bola com o Marcos Júnior. Ou melhor, o Ney dividiu na bola. Agora sim o Tinga. 42 minutos. Vamos ver aí o Jô. Ele botou na frente. Anderson para cima do Jô. Jô ficou sentindo. O árbitro deu lance normal. Já levantou o Jô. Vamos rever o lance por outro ângulo. E aí, Carlos Simon? Nada, lance normal. Disputa de bola. O jogador do Fluminense chega a tocar na bola. E aí o lance anterior do Ney com o Marcos Júnior. Essa era a infração. Esse tipo de carrinho tem que ser coibido. Os dois pés, embora tenha sido de frente. Infração, falta do Ney não marcado.
Vamos ver essa arrancada do Jajá. Jô espera a definição do lance já na área do Fluminense. Jean deu combate e cometeu falta, segundo o árbitro Paulo César Oliveira. A gente está revendo o lance do Jajá com o Jean. O Jajá caiu olhando para o juiz. Ali na linha lateral, por outro ângulo para você no Fox Sports. 43 minutos. Bola parada para o Internacional. O próprio Jajá vem bater a falta pertinho do técnico Abel Braga, o técnico do Fluminense. O Fluminense leva o empate para o Engenhão. Pelo menos por enquanto. Temos jogo pela frente. Quase 44. Mas temos pouco jogo pela frente. Muita gente na área do goleiro Diego Cavalieri. Chance para o Inter. Jajá vem bater a falta. Bola na entrada da área do Internacional, onde o Tinga esperava. Resposta do Guinha Azul, a bola ficou viva por ali. Conseguiu tirar definitivamente o Anderson. Insiste Leandro Damião com Carlinhos. Aí o Ney. Fred virou zagueiro. Guinha Azul de fora. Não é muito a dele, né? Tentou finalizar o Guinha Azul. O Fred já estava na área do Fluminense para fechar o espaço. 8-8 nas finalizações ao longo do jogo, PJ. O Inter só acertou o gol do Fluminense efetivamente com força, com chance de marcar um gol no jogo, naquele lance de pênalti do Dátulo. Bom, era o mínimo, né? Porque realmente uma cobrança de pênalti tinha que jogar na direção do gol. Não foi uma ótima cobrança, mas realmente foi em direção ao gol. O Fluminense com a bola rolando teve as melhores oportunidades, embora nenhuma delas assim tão cristalina assim. Teve bons momentos, um lance só no segundo tempo que realmente foi muito bom e poderia ter servido do Thiago Neves, mas o Fluminense com a bola rolando, de fato finalizou melhor, embora o Fred não tenha dado nenhum chute a gol até agora. Vamos ver essa arrancada do Lanzini. Fred espera o cruzamento. Bola muito forte para o Fred. Fred chegou no fundo. Segundo o Bandeira, o assistente Alessandro Rocha, a bola saiu. 45 minutos de jogo no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Aí a placa do árbitro reserva, Ricardo Marques, o quarto árbitro do jogo. Vamos até 48, confirmando a informação de Vitorino Sherman. A decisão vai ficar para o Engenhão no dia 10 de maio. Vamos ver essa arrancada do Jean. O ataque do Fluminense no fim do jogo. Jean leva para o fundo contra o Índio. Aí o campo acabou para o Jean. Um jogo das defesas. As defesas superaram os ataques na partida de hoje. É uma grande vantagem para o Fluminense, PJ, esse empate em Porto Alegre? Seria maior se tivesse sido por um gol de diferença, ou melhor, um gol, né? 1-1, uma coisa assim. 0-0, que ainda não acabou o jogo, mas é uma vantagem relativa, que joga em casa só. Se comportar da mesma maneira, a tendência é de novo equilíbrio. Ou seja, 1-0 o Inter, passa o Inter. 1-0 o Fluminense, passa o Fluminense. 1-1 sim, seria uma vantagem a considerar. 0-0 nem tanto. Vem para a reposição, né? Lembrando que se o Internacional marcar gols no Engenhão, obrigará o Fluminense a vencer o jogo. Temos saldo qualificado no mata-mata da Copa Santander Libertadores. Aí o Ney. Ele puxa para fazer o cruzamento, a bola vem por cima. Boa resposta do Edinho. O Fluminense fecha os espaços, o Internacional insiste no fim. Aí o Sandro Silva, falta do Marcos Júnior sobre ele. Jogo parado mais uma vez. Foram 4 amarelos para o Inter e 3 para o Fluminense, que cometeu 19 faltas. O Inter cometeu 17. Vai pintando o 16º empate em 51 jogos oficiais entre Internacional e Fluminense. Desde 2009 o Inter não vence o Fluminense. Olha o Tinga, jogada por cima na reta final do jogo. O Jô tentou, voltou para ele na trave. Jô é trave em Porto Alegre. Lance por cima do Tinga. O Jô tentou, voltou para ele, pé esquerdo. O Diego Cavalieri olhou e a bola explodiu na trave. Vem para o sexto escanteio do jogo Internacional. Outra jogada por cima. Índio para o Damião de bicicleta. Nos últimos segundos do jogo, o Inter teve a grande chance. Primeiro com o Jô, depois com o Damião. Mas a do Jô explodiu na trave do Diego Cavalieri.
você curte de novo a bicicleta do Damião. O Fred ficou sentindo a cabeça. Aí a bola que explodiu na trave. O Jô ficou na expectativa e a bola não entrou. Seria um castigo para o Fluminense esse lance aí, PJ, na microcâmera? Seria, porque a partida foi muito equilibrada. Nenhuma das equipes realmente mereceu os 3 pontos, mereceu a vitória. Jogo muito disputado, muito respeitoso de ambas as partes. Ninguém merecia mesmo ganhar, não. Fim de papo em Porto Alegre. Internacional e Fluminense empatam por 0-0. O primeiro confronto de 180 minutos, decidindo vaga para as quartas de final da Copa Santander Libertadores de 2012. Vamos até o gramado do estádio Beira-Rio com os repórteres Fox Sports, Luciano Calheiros e Vitorino Sherman. Os jogadores do Internacional vão passando por aqui. Torcedor do Internacional já deixando o estádio. Desconfiado, viu o clima por aqui. O Jô, que foi o protagonista desse último lance aqui, acabou acertando a trave. Jô foi no detalhe ali, né? Você teve a bola do jogo, dá pra falar assim. O resultado acabou sendo justo? Sendo justo, um jogo bom. Um jogo que as duas equipes se doaram. A gente sabe que jogo de Libertadores é assim, oitavas de finais. Mas aquela bola ali tiraram com o olho, né? Mas acho que o importante foi a gente não tomar gol. Porque sabe que se fizer um gol lá já complica tudo. Aí a palavra do Jô, Vitorino. Deixa eu ver aqui o Deco. Como é que você analisa, considerando um jogo de 180 minutos, o resultado, 0-0? Tá tudo em aberto, a gente não... jogou bem, defendeu bem, marcou bem. Faltou ser um pouquinho mais preciso na hora que tinha a bola lá na frente. Mas tá bom, a gente é um time difícil, um time de qualidade. A gente agora tem 90 minutos no Rio para poder vencer. 0-0 traiçoeiro para volta? 0-0, com um pênalti que não existiu. Eu não entendo porque não põe um juiz de fora, um juiz neutro. Não sei porque tem que ser um juiz brasileiro para estar 2 jogos, 2 times brasileiros. Desde o começo ele inverteu bastante falta, deu um pênalti que não existiu. E a gente acha que o mínimo que a gente tem que ter respeito, né? Acho que o juiz vem apitar, entende, a gente respeita o trabalho dele, mas ele tem que respeitar a gente também. Que tal Ney, lateral direito do Internacional? Como é que fica na avaliação de vocês, né? Esse empate em casa sem gols, né? Esse detalhe, né? Nesse regulamento, marcando um gol no Engenhão vai obrigar o Fluminense a vencer a partida. A gente conversou lá no vestiário. O importante hoje não era tanto a vitória, se não tomar gols. Que um gol pra gente lá vale 2 agora. Eu acho que o 0-0, pelo jogo que foi, acho que foi truncado, foi um jogo disputado de 2 times que querem vencer, 2 times que têm qualidade para chegar na final da Libertadores, com lances perigosos pros 2 lados. Então acho que ficou de bom tamanho, a gente fez um bom jogo. Agora pensar lá, tem que ter a mesma atuação, com a mesma vontade. Se fazer um gol lá vai complicar para eles. Aí, palavra do lateral Ney. Tem mais alguém por aí, Vitorino? Diego Cavalieri, um pênalti defendido como o seu pode determinar uma classificação? Não, acho que não. Até porque nós não temos vantagem nada de casa, claro que temos que vencer, porque o empate em 0-0 leva a decisão para os pênaltis, o empate com gol classifica o Inter. Então, claro que foi importante, pude ajudar a equipe, mas acho que tudo vai ficar para o segundo jogo. Como eu falei, a equipe está de parabéns pela entrega, pelo empenho que teve aqui. O primeiro tempo, principalmente, jogou muito bem. É claro que o segundo, o Inter veio, no sufocou um pouco mais, mas o primeiro tempo a nossa equipe controlou muito bem. É difícil jogar aqui, mas está tudo em aberto ainda. Vamos agora decidir em casa, diante da nossa torcida. Então é concentrar aí e tentar a vaga, porque tem nada definido, está tudo em aberto, porque se trata de 2 equipes de extrema qualidade, com grandes jogadores. Então, com certeza, o jogo de volta vai ser mais um jogo emocionante como foi esse. Escolheu o canto ou foi nela? Os 2, né? Tem que escolher e ir, porque senão não adianta nada, não. Obrigado, Vitorino Sherman, Luciano Calheiros, repórteres Fox Sports em Porto Alegre, numa noite em que tivemos a predominância das defesas e dos goleiros, né? Nesse empate entre Internacional e Fluminense por 0-0. Vem aí do Elias, um programa super especial pós-jogo para você, participação do PJ, do Simon, a minha participação. Vem aí também o jogador da partida para você. Fox Sports, torcemos juntos.